Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Vasco só joga no dia 22 o jogo dessa rodada contra o Cruzeiro no Mineirão, mas volta a campo pela 34ª rodada no próximo domingo e com os resultados já da 33ª, o Gigante da Colina não entra na zona do rebaixamento, né? Jogos importantes que movimentam ali a tabela de classificações envolvendo o Vasco aconteceram, alguns bons resultados e outros muito ruins para as previsões do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a nota de Flamengo e Fluminense sobre a questão do chamamento público do Maracanã, criticando o Vasco. Que encenação ridícula, né? A gente vai falar muito sobre essa falta de vergonha que acontece envolvendo o governo do estado e a dupla Flamengo e Fluminense. Né? Um jogo de interesses absurdo e ainda tem encenação da dupla dentro dessa questão. E também retorno de campeões com a camisa da seleção brasileira à disposição do técnico Ramon Dias. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião que é a base aqui do nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a rodada 33. Rodada essa que não colocou o Vasco na zona do rebaixamento e o Gigante da Colina continua ali na 16ª colocação com 37 pontos. Lembrando que o Cruzeiro, que está abaixo do Vasco na 17ª, também não jogou nessa rodada e é exatamente esse confronto. Cruzeiro e Vasco no dia 22 de novembro no Mineirão para completar a 33ª rodada. Mas falando sobre alguns resultados importantes, vamos falar sobre o primeiro. O Cuiabá goleou o Bahia na Fonte Nova, 3-0 com show do Daverson aí ajudando muito o Vasco. O Bahia que estacionou com 37 pontos, é o 15º acima do Gigante da Colina. E caso de empate com o Cruzeiro ou até mesmo uma vitória nessa rodada 33 que o Vasco joga lá no dia 22, o saldo é perfeito, o Vasco ultrapassa o Bahia. Então, de olho aí também na 34ª rodada, o Vasco enfrenta o América Mineiro, podendo chegar aos 40 pontos, né? E lembrando que o Bahia, que está acima do Vasco, pega o Atlético Paranaense na Fonte Nova. Então, o Vasco torcendo aí para alguns jogos na rodada. Esse funcionou muito bem, o Cuiabá goleou o Bahia e parou ali a equipe baiana na tabela de classificações. Outro resultado que não foi o melhor, mas estacionou também, basicamente, o Corinthians, foi o empate com o Atlético Mineiro na Arena Itaquerão por 1-1. Uma vitória do Galo seria muito mais importante para o Vasco, mas estacionando aí a equipe paulista também com 41 pontos, o Vasco podendo aí vencer esse jogo contra o Cruzeiro e chegar a ficar um ponto atrás da equipe paulista. Um jogo que não foi muito bom para o Vasco foi a derrota do Goiás para o Santos, né? O Goiás jogando na Serrinha, no Railé Pinheiro, perdeu para o Santos ali no final do jogo, ali tomou um gol. Infelizmente o resultado, o empate seria perfeito, mas não deu e o Santos saiu vitorioso, chegando também a 41 pontos a equipe paulista. Basta o Vasco ganhar para também não deixar o Santos se desvencilhar, né? Tem que encostar ali, o Vasco precisa vencer os seus jogos. E resumão do jogo, infelizmente falar de Botafogo e Grêmio, infelizmente que eu digo pelo São Januário, confusão no estádio mais uma vez. A torcida do Botafogo, após a derrota, criou uma certa confusão ali, tentando entrar no campo, invadindo, jogando objetos dentro do gramado. E, infelizmente, ver a Colina Histórica passar por isso me dói muito. Eu que amo particularmente São Januário. Vou trazer um vídeo rapidinho só para a gente não ficar de fora do que aconteceu.
lamentáveis imagens no nosso caldeirão de São Januário. Espero que o Botafogo seja punido para servir como exemplo, já que o Vasco sofreu tanto com essas punições relacionadas à torcida em estádio. Espero que o mesmo aconteça com o Botafogo. Agora, falando aí sobre nota oficial, na verdade vamos falar a palavra certa, encenação da dupla Flamengo e Fluminense criticando o Vasco porque o Gigante da Colina desistiu de participar do chamamento público para a próxima TPU, termo de permissão de uso do Maracanã, que vai durar aí um ano, de 2024 até 2025. E, posteriormente a isso, vai ter a licitação para a administração dos próximos 20 anos e o Gigante da Colina está literalmente ligado nessa licitação. Vai estar concentrando forças para, junto com seus parceiros, fazer a melhor proposta. Mas essa questão envolvendo o chamamento público completamente tendenciosa do governo do estado, e agora a dupla Flamengo e Fluminense tem a cara de pau de soltar uma nota oficial, literalmente uma encenação, para trazer aí à tona toda a safadeza que foi feita esse processo, esse edital que manipula e coloca apenas Flamengo e Fluminense nas condições de administrar nessa TPU, e eu vou explicar para vocês. Então, a nota, vou trazer um trecho da nota, ela diz o seguinte: a conduta adotada pelo Vasco da Gama demonstra que seu discurso durante os últimos meses tinha por objetivo apenas tumultuar a permissão de uso concedida a Flamengo e Fluminense, de modo a coagir o Estado do Rio de Janeiro a adotar uma modelagem de concorrência voltada para os seus próprios interesses e não o interesse do público. A postura do Vasco da Gama demonstra que não pretende um Maracanã para todos, mas sim um Maracanã de ninguém. É o trecho da nota. Aí eu falo para vocês, né? Não foi opcional o Vasco ter desistido dessa questão envolvendo essa TPU. O Vasco estava muito focado em tentar administrar o Maracanã ano que vem, já que a previsão para início da reforma de São Januário está aí próxima do início de abril do ano que vem. O Vasco vai precisar muito do Maracanã nesse percurso de reforma e ampliação do Caldeirão de São Januário. Mas aí no edital, para você participar, né, para qualquer um interessado participar, existia uma condição que era dar um laudo de competência de administração de ginásio até 5.000 pessoas. Essa é uma condição. Se você não conseguir o laudo que você consegue administrar um ginásio até 5.000 lugares, você não pode ingressar nesse chamamento público. Automaticamente, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e nenhuma agremiação no Rio de Janeiro esportiva tem esse ginásio, porque ele é único, ele só tem o Maracanãzinho. E o governo do estado concedeu o Maracanãzinho para a dupla Flamengo e Fluminense. E com isso, apenas os dois conseguem atender essa questão do edital automaticamente. De novo, repetindo essa palavra, somente Flamengo e Fluminense podem concorrer de acordo com o edital tendencioso a esse chamamento público. Então, a desistência do Vasco foi porque o Gigante da Colina tentou a impugnação desse edital tendencioso do governo do estado do Rio, mirando somente a Flamengo e Fluminense a condição de participar, e foi negado. E aí não tem o que fazer. Se o Vasco tem hoje um ginásio de 1.500 pessoas em São Januário, o próximo, o maior que pode atender essa demanda do edital é o Maracanãzinho, automaticamente cedido para a dupla Flamengo e Fluminense. Então, tendencioso esse edital, próprio ali para a dupla serem os únicos a participarem. É ridículo, né? A gente vem com a Arena 360 que administra o Mané Garrincha e talvez conseguiria esse laudo. O governo, com mais uma forma tendenciosa, coloca que apenas organizações esportivas do Rio podem concorrer, limitando a W Torre, que também conseguiria esse laudo, e a Arena 360, que administra o Mané Garrincha, também de fora, de forma tendenciosa desse governo aí administrado por Cláudio Castro. Lembre desse nome, todo mundo que estiver linkado a esse cidadão. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, você precisa eliminar. Política ano que vem, municipais aí, ó. Quem apertar a mão de Cláudio Castro é nele que você não tem que votar.
E é isso que a gente tem que carregar, porque é vergonhoso o que o governo do estado vem fazendo em relação ao Maracanã, de olho em seus interesses pessoais. Bom, agora falando sobre a partida do Vasco contra o América Mineiro em São Januário. No próximo domingo, o Gigante da Colina terá retorno de 2 jogadores que foram campeões do Pan-Americano, medalha de ouro aí no peito, estarão à disposição do técnico Ramon Dias. São eles o zagueiro Miranda, que, querendo ou não, tá, foi muito importante para a seleção nesse período da medalha de ouro, e o atacante Figueiredo. Ambos estarão à disposição do técnico Ramon Dias e eu queria saber a sua opinião. Serve para o Vasco algum deles nesse momento? Corre lá nos comentários. E também queria saber a sua opinião sobre todos os assuntos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais e mais notícias para vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.